Hoje, dia 18 de abril de 2018, estamos iniciando o nosso Uniesportes desta quarta-feira e teve bola rolando ontem e aí começam as notícias e a movimentação dos clubes de Santa Catarina na formação dos seus elencos para o Campeonato Catarinense da Segunda Divisão ou da Série B, como queiram. E Itajaí está sediando a maior regata do mundo pela terceira vez. E a Vila da Regata está recebendo um grande número de público que está compartilhando, está participando. E essas festividades vão até o dia 22 de abril. E falar em contratação, o Marcílio Dias abriu agora a guarda e está começando a desfilar o nome dos novos contratados para o Marcílio Dias, e o Cacá traz a informação de quem são os novos nomes que o Marcílio Dias está colocando na página e na sua rede social. Olá, Eladio, olá para você que está ligado na TV Univale. Informações aí pintando de novos jogadores, novos atletas para incorporar aí o time do Marcílio para a Série B do Catarinense. Ontem a informação de mais 2 atacantes que vão fazer parte do elenco do Marcílio Dias, inclusive 2 atacantes sub-23, o que é importante. Lembrando que a competição vai ter sim esse limite de idade, até porque os clubes tiveram que se render, né? Principalmente os 4 que votaram contra. Então a gente tem na tela os 2 reforços anunciados ontem, já está na tela para você. Esse primeiro é o Juliano Levac. Um deles, Juliano Levac, lembrando que ele foi vice-artilheiro do Campeonato Catarinense da Série B do ano passado com a camisa do Guarani de Palhoça. Ele marcou 11 gols no ano passado. Tem apenas 21 anos e é bastante rodado no futebol paulista também. Ele já jogou no São Paulo e também no Ituano. Na foto que você vê na tela, ele está com a camisa do Ituano. Então, um bom jogador, perspectiva boa para o campeonato, fazedor de gols. Ano passado com a camisa do Guarani, vice-artilheiro, 11 gols com a camisa do Bugre, agora reforço do Marcílio. E já que nós estamos falando no Marcílio, do outro lado, o Verde não está querendo abrir. Diz que somente depois do dia 22 é que eles vão apresentar todo o elenco. O Almirante vai fazer diferente do que está fazendo o Marcílio. O Marcílio está alimentando o torcedor, divulgando as contratações, uma por dia, ontem foram 2. Ele também só está divulgando, Quem está assinando, Não, está divulgando, quem está assinando, então, mas a apresentação vai ser só em maio. Deve ser até no final do mês. Mas final do mês, até porque eles querem fazer a pré-temporada em maio, né? Então pelo menos 30 dias de pré-temporada. Tanto o Marcílio quanto o Barroso estão trabalhando da mesma forma. Estão contactando jogadores, estão assinando contratos. A diferença é que o Marcílio, assim que a assinatura do contrato foi feita, estão soltando nas redes sociais. O Barroso vai apresentar tudo num dia que deve ficar lá para o dia 22, 23, talvez até dia 29 de abril. Então, mas ambos estão trabalhando, sondando o mercado, assim como os outros clubes. Camboriú, a gente já trouxe a informação do Aldair, do Zé Carlos, o próprio Juventus. Amanhã eu vou trazer uma atualização do Juventus, que apresentou o treinador também. Então os clubes da Série B estão se movimentando. Só que o Marcílio está alimentando o torcedor durante essa semana aí com esses nomes aí ventilados. Todos já assinaram o contrato. Todo mundo que a gente falou aqui assinou o contrato com o Marcílio e vai ser sim reforço. E tem mais um nome. A gente tem mais um atacante sub-23 confirmado pelo Marcílio Dias. A gente tem a foto do Ayrton, tá aí na tela, ó, atacante Ayrton. Ele tem 22 anos, vem do Avenida do Rio Grande do Sul e já passou pelo Atlético Goianiense e foi campeão da Série B do Catarinense ano passado pelo Concórdia. O que a gente percebe nesses jogadores que estão chegando? Jogadores experientes na Série B do Campeonato Catarinense. Nós tivemos, portanto, o Abner, o Rogério, esses 2 atacantes e o Buru. Todos esses 5 jogadores apresentados pelo Marcílio já enfrentaram recentemente a Série B do Catarinense. Então é importante ter essa experiência da competição. Talvez ano passado, o fato dos jogadores não terem a experiência da Série B, porque vinham do Rio Grande do Sul, vinham do Paraná, complicou o Marcílio durante a competição até pegar de fato a competição. Agora não, todos esses jogadores têm experiência de Série B e acho que isso vai ser muito importante para que o Marcílio comece bem o campeonato. Porque não basta engrenar durante a competição, tem que começar bem. Os primeiros pontos são tão importantes quanto os últimos. E o Marcílio Dias está pensando assim e contratando jogadores que conhecem o Marcílio e que principalmente conhecem a Série B do Catarinense. E que é muito difícil, tá? E completando o giro aqui pelos nossos clubes, ontem já trouxemos aqui o Barra, que já contratou seu novo treinador, que vai tocar a equipe do Barra no campeonato, e o Barra que é nosso convidado. O Barra vai estar aqui no domingo. Exatamente. Então, no domingo nós teremos a oportunidade de saber qual é a filosofia do Barra, que é o único que a gente não tem ainda. O Camboriú diz que vem para brigar, o Marcílio diz que vem para brigar e o Barroso vem para brigar.
Então vamos saber no domingo qual é a situação do Barra, se vem para brigar ou se vem para participar. O Barra vai apostar numa solução caseira, que é um treinador que foi coordenador da base, tem experiência no futsal, mas que ainda não trabalhou numa equipe profissional. Então é uma aposta do Barra. Eu quero ver o que eles vão falar domingo aqui, às 9 horas da noite no Univar Esportes, mas acredito que o Barra não vem para brigar pelo acesso. Vai fazer uma competição ali no meio de tabela, se possível revelar alguns jogadores, mas futebol a gente sabe que se o time encaixar, começar a vencer, aí com certeza vai brigar lá em cima e durante a competição vai alimentar também a vontade de chegar na Série A. Mas acho difícil, acho que da nossa região aqui, dos nossos 4 clubes representantes, Camboriú, Barroso e o Marcílio Dias brigam pelo acesso. Um exemplo, quando é sub-23, a maioria é sub-23, é complicado. Até porque nós aqui apostamos no ano passado, nós apostamos no Guarani de Palhoça, que tem um patrocínio, que já tem uma estrutura. O Ramires era o treinador, não sei se ainda é o treinador ainda do... Deve ser, eu vou tentar confirmar para amanhã, mas o Ramires estava lá, mas só que dentro da competição não aconteceu. O Guarani ficou de fora, acho que na última rodada foi, né? Porque tem uma combinação maluca e quem entrou nas semifinais foi o Camboriú, né? Mas a gente nunca pode descartar o Guarani de Palhoça, lembrando que o Guarani vai jogar as competições de base da Série A. Vai jogar o Sub-15, Sub-17 da primeira divisão, não está no juvenil da Série B. Então tem que ficar esperto sim com o Guarani de Palhoça, time respeitável. O Guarani também tem mais de 90 anos, né? Tem muita tradição, tem um patrocinador forte que é a Paraty, então a gente tem que respeitar sim. Guarani, pelo fato de ser o Guarani de Palhoça, entra assim na briga. A gente vai tentar trazer algumas informações ainda essa semana sobre o Guarani de Palhoça, que aparentemente está quietinho também, assim como estava o Camboriú. Chegou o Mauro Ovelha e o Camboriú já virou protagonista. Mas eu vou tentar trazer algumas informações do Guarani nessa semana para a gente também ficar de olho no Bugre de Palhoça, que é uma pedra no sapato do Marcílio. E é lógico que daqui para frente agora nós vamos ter todos os dias notícia, ou daqui ou dali, até para sabermos qual é a postura dos dirigentes com relação a esta competição. Há quem diga, inclusive aqui no domingo passado, o presidente do Camboriú aposta numa competição competitiva. E eu não estou muito confiante nisso, não. Ele aposta numa competição competitiva. Você aposta? Nivelado por baixo, como foi ano passado, mas acho que vai ser mais pegada do que ano passado, porque a gente teve o Concórdia e o Hercílio Luz muito próximos do título de cada turno, desde o começo da competição. O Hercílio Luz já despontava no primeiro turno, que seria o campeão da primeira etapa do campeonato, e depois o Concórdia, que também ficou invicto durante todo o segundo turno. Então, acho que não vamos ter esse time despontando, com exceção se esse time do Marcílio Dias despontar, porque a expectativa é que, de fato, o Marcílio Dias seja o bicho-papão da Série B. Mas a gente tem que esperar para ver quando a bola rolar, né? A tabela do Marcílio é favorável para mostrar o potencial também. Já pega de cara o Fluminense em casa, depois o Camboriú fora. Então, se o Marcílio Dias realmente encaixar esse time, o René pode repetir o que ele fez em 2016, quando a equipe do Barroso foi avassaladora no primeiro turno. Então, essas aí são as notícias dos nossos clubes que estão se preparando para o Campeonato Catarinense da Série B. E também tivemos aí o tênis de campo, que é coordenado aqui pelo Itamirim Clube de Campo, foi campeão em Belo Horizonte. Exatamente, a gente tem algumas imagens do time da DK Tênis do Itamirim aqui de Itajaí, já está na tela para você. Esse rapaz aí é o Matheus Reis, ele é atleta da DK Tênis Itamirim aqui de Itajaí, ele foi campeão do Roland Garros Júnior Wildcard em Belo Horizonte no último final de semana. O Reis também garantiu vaga em Paris, onde vai disputar um Wildcard para a chave principal contra os vencedores da China e da Índia. A final que aconteceu lá em Belo Horizonte no final de semana durou 2 horas e 44 minutos, cheias de altos e baixos. O nosso representante começou perdendo o primeiro set por 6-4, já no segundo set ele entrou mais confiante e fechou em 6-3. No terceiro e decisivo set, o Matheus saiu perdendo por 5-2, mas virou para 7-6-5. Parabéns ao Reis e também a toda a equipe da DK Tênis Itamirim. E a gente vai ter agora o Reis saindo de BH, né, com a vaga para a disputa em Paris contra representantes da China e da Índia. Então, o tênis de Itajaí novamente brilhando no cenário nacional e agora lá no cenário europeu, no cenário internacional também, com o nosso Matheus Reis. 2 horas e 44. De partida, né? A gente não consegue mensurar o pessoal reclama lá do futebol que tem 90 minutos, que bola rolando mesmo vai dar 50. Não dá 50? Dá. Vamos lá que dê 50 minutos. Mas quase 3 horas de tênis, né, cara? É puxado. É puxado. Também tivemos aí os nossos atletas do futebol americano.
Exatamente, o Itajaí Dockers, né, que é o time que representa Itajaí no Campeonato Catarinense. Tá aí, ó. A gente já botou essa imagem na tela no início, porque já representa o placar. Foi 14-0, o Itajaí Dockers venceu a primeira no Campeonato Catarinense de Futebol Americano. Essa vitória foi em cima do Corupá Búfalos, fora de casa, 14-0. O Itajaí Dockers se recupera da estreia, que foi em Itajaí, acabou perdendo no estadual. O destaque para a partida do Itajaí Dockers foi o touchdown de corrida do Luan Santos no segundo quarto, que inclusive encaminhou a vitória do Itajaí Dockers sobre o Corupá Búfalos. A próxima partida é contra a equipe de Tubarão, aqui em Itajaí. A gente está na torcida, portanto, do Itajaí Dockers faça um grande campeonato catarinense e que, de repente, conquiste aí vaga para o Campeonato Brasileiro, né, de futebol americano. Lembrando que a gente tem um time aqui em Timbó, o Timbó Rex, que já foi campeão brasileiro, inclusive, tem muita força, muita tradição, e o Itajaí Dockers está nesse caminho aí para se firmar entre os grandes times de futebol americano do nosso país, e tem aí o Timbó Rex, vizinho praticamente, né, como referência com certeza, e quem sabe a gente não consegue ser maior aí que o Timbó Rex. O Itajaí Dockers está trabalhando para isso. E nós tivemos também aí a participação dos nossos atletas de taekwondo, que é um trabalho feito pela Fundação Municipal de Esportes, que tem aí o Lenoir como o grande mestre, e o nosso taekwondo está no Pan-Americano? Pan-Americano Universitário. A gente tem imagens aí, quero agradecer o Lenoir de Oliveira que mandou pra gente, se a gente puder colocar na tela as imagens do nosso taekwondo. O final de semana foi muito importante para o taekwondo de Itajaí. Nós tivemos esses dois atletas que você está vendo na tela, que agora conquistaram vaga para o Pan-Americano Universitário. O João Vitor Diniz e o Leonardo Teixeira, eles foram campeões dos Jogos Universitários Brasileiros, que foi realizado em Goiás, e agora garantiram vaga para o PAN. Fruto do trabalho da Fundação Municipal de Esportes e Lazer aqui de Itajaí, da Oliveira Taekwondo, através do Lenoir de Oliveira também. Parabéns tanto ao João Vitor Diniz quanto ao Leonardo Teixeira, que foram campeões e estão classificados aí para o Pan-Americano. Muita sorte, muito sucesso aos nossos atletas que continuem representando muito bem Itajaí e agora vão representar o Brasil também, né? Bom, e Itajaí, que está voltado às atividades do mar, principalmente agora com a presença da Volvo Ocean Race, que vai terminar no dia 22, nós também temos aí um festival de pranchas que vai acontecer na praia... Não, aconteceu no final de semana. Aconteceu no final de semana na Praia da Atalaia. Exatamente. A gente tem belas praias aqui em Itajaí, a gente tem que cuidar delas também, né? A gente tem algumas imagens já na tela para você desse festival de pranchas que aconteceu ali na Atalaia e reuniu a comunidade e também o pessoal da Volvo no último domingo. Teve campeonato de surf com pranchas de garrafa PET, palestra sobre sustentabilidade e também um multirão de limpeza. O projeto, que é o Surf Solidário, né, continua firme e forte com apoio da Fundação Municipal de Esportes e Lazer e através do Ney também, já fica aquele abraço para o Ney e parabéns a essa realização, reuniu muita gente. É importante a gente também se conscientizar, né? A gente tem belas praias em Itajaí, mas a gente tem que cuidar delas também, né, Mário? O trabalho do surf em Itajaí, ele passa por vários setores, ele passa por momentos de emoção, quando eles procuram fazer um trabalho voltado às pessoas com necessidades especiais, e agora com esse trabalho voltado à ecologia, à limpeza das praias, a conscientização da limpeza das praias. Então é um trabalho muito forte que vem sendo feito pelo pessoal do surf. E nós temos cada ano novidades e novidades. Ládio, eu acho muito legal. Tivemos vários cadeirantes, tivemos vários... Exatamente. Eu acho muito legal, eu tive a oportunidade também de fazer uma matéria através daquele projeto do Rodas ao Mar, né, que é quando eles levam os cadeirantes para tomar banho de mar naquela cadeira anfíbia. Isso é muito legal, isso é fantástico. É um trabalho realizado pela Fundação Municipal de Esportes e Lazer e que é difícil ter uma cidade com essa estrutura. Eu tive a oportunidade de conversar com um carioca e ele veio para cá e foi a primeira vez que ele pôde ir tomar um banho de mar. E ele falou, lá no Rio de Janeiro não tem isso, né? Então, olha só a estrutura que a gente tem, esse trabalho muito legal realizado pela Fundação e que cada vez mais a gente tem orgulho de ter essas belas praias para o turismo também, mas de aproveitá-las e trazer a comunidade para perto também e principalmente de conscientização, porque a gente tem que cuidar dessas praias da Atalaia, Cabeçudas, Praia Brava, né? Então, parabéns ao pessoal que está à frente desses projetos, é muito legal, de fato, e a gente aqui na TV Univale, a gente vai estar trazendo a informação, essas imagens. Novamente, parabéns à Fundação. Mérito dos organizadores. Dos voluntários também. Dos também. voluntários, porque são voluntários, que eles estão voltados para a sua modalidade na totalidade. Existe aquela modalidade, o futsal vai jogar só futsal e acabou e tchau, benção. Entendeu? Não tem outra atividade.
Então, no caso da praia, o pessoal do surf está de parabéns por ter essa preocupação. E você disponibiliza um sábado, um domingo para estar ali junto, apoiando, de forma voluntária, isso é muito legal. Exatamente. E nós vamos ao intervalo e quando voltarmos vamos falar aí sobre o novo comando da CBF. Esse novo comando da CBF, que foi eleito agora, mas só vai assumir no ano que vem e ele saiu... Não, vai assumir esse ano já assumiu esse ano. Não. Sim, vai estar representando esse ano já. É? Sim. Não, ele vai estar representando, mas ele vai assumir o ano que vem. Ele vai ser representante da seleção brasileira também na Copa. Por que ele vai ser representante? Porque o nosso atual presidente não pode sair do país. Ah, tá, mas ele vai assumir oficialmente a cadeirinha só depois. Exatamente, é de abril de 2019. Aquele coronel que está ali, o coronel o que Marinho. Não, é um coronel que está lá, é o que está tampão agora. Marco Paulo Leonardo. Que ele provocou agora. Mas tudo isso aí nós vamos falar depois do nosso intervalo. Bom, estamos de volta e este nosso segundo bloco tem apoio de Restaurantes Paraty. A sua casa fora de casa, servindo almoço de segunda a sábado, uma grande variedade de carnes e saladas. É uma comida caseira. Fica ali na Avenida 7 de Setembro, na esquina do Centro Comercial Marcílio Dias. Quando terminou o primeiro bloco, nós anunciamos aí que a CBF tem novo presidente. É isso, Cacá? Exatamente. A gente tem imagem dessa nova figura que vai assumir a partir de abril de 2019, mas vai estar na Copa representando a gente. Rogério Caboclo foi eleito ontem presidente da CBF. Ele é atual diretor executivo da CBF e foi escolhido pelo Marco Paulo Leonardo para dar continuidade ao trabalho. Ele foi eleito com 135 votos dos 141 possíveis. Dos 20 times da Série A do Brasileiro, o presidente do Corinthians, André Sanches, votou em branco, o representante do Flamengo se absteve e o Atlético Paranaense não enviou representantes. O Rogério Caboclo tem 45 anos e o mandato vai de abril de 2019 até abril de 2023. Caboclo ainda vai ser o chefe da delegação da seleção brasileira na Copa do Mundo da Rússia. Lembrando que o Marco Paulo Leonardo não pode viajar porque vai ser preso, né, se viajar. Agora, o destaque é o seguinte, eu falei dos 20 clubes da Série A, o detalhe é que o André Sanches, ele votou em branco e por isso abriu aí uma guerra com o presidente da CBF, o Caboclo, que disse que quem não votou a favor vai se arrepender. Ele falou bem assim. O André Sanches também é tranquilo, presidente do Corinthians. Até acho difícil. Corinthians, o Flamengo, que o Bandeira não foi, o presidente do Flamengo não foi um representante e que também aí se absteve, não votou, e o Atlético Paranaense que nem representante enviou. Então esses três clubes aí meio que formaram uma guerra com a CBF, através desse novo presidente, mas acredito que não vai dar em nada, até porque a gente tem as forças de Flamengo e Corinthians e com certeza a CBF não vai ter fogo para brigar, para atrapalhar esses clubes, principalmente porque o André Sanches é macaco velho na expressão do futebol, né? Ele está há tantos anos e acho que não vai ter problema não, mas abriu esse precedente. E o André Sanches, inclusive, aproveitou para alfinetar o presidente do Flamengo, porque ele disse que o Flamengo, através do Bandeira de Melo, tentou tirar o treinador, o Fábio Carille, e o Rodriguinho. Ele disse que ofereceram para o Fábio Carille R$1 milhão para o Carille treinar o Flamengo. Ele falou que isso não se faz, que é uma falta de respeito e tal, deu uma alfinetada no presidente Bandeira, lembrando que o Carille continua no Corinthians, assim como o Rodriguinho também. Então nós vamos agora à tabela e saber o que rolou, o que vai rolar no futebol brasileiro, Copa Libertadores, Copa do Brasil e tudo mais. Vamos lá. No Campeonato Brasileiro, na Série B, segunda rodada, os jogos realizados na terça-feira, Boa Esporte 0, Fortaleza 2, Coritiba 1, Atlético Goianiense 0. Coritiba começou bem o campeonato. Não, perdeu na primeira rodada e agora se recuperou, né? E o destaque para o Rogério Ceni, através do Fortaleza, que chega à segunda vitória em 2 jogos, 100% é o líder da Série B. E na Copa do Brasil, programados para esta quarta-feira, quarta fase, nós teremos aí Ferroviária e Atlético Mineiro. O Goiás vai pegar a equipe do Avaí e o Náutico vai pegar a equipe da Ponte Preta. São jogos de volta isso aí, né? Acho que só o jogo do Avaí que ainda tem alguma chance de os dois classificarem. O Galo deve se classificar sobre a Ferroviária, sobre o Ferroviário, né? Ferroviário, é no masculino, né? O Ferroviário lá do Ceará. Ferroviário. E com exceção também do Náutico e Ponte Preta, porque a Ponte Preta tocou 3-0 no Náutico, então já deve estar encaminhado também. Agora, Avaí e Goiás, o primeiro jogo ficou 2-2, lá na Ressacada, o jogo da volta é no Serra Dourada, e o detalhe é que não tem gol qualificado nessa Copa do Brasil, nessa edição da Copa do Brasil. Ou seja, qualquer empate leva a decisão para os pênaltis. E como é um confronto muito equilibrado entre Goiás e Avaí, eu apostaria no empate de novo hoje à noite, e aí a decisão iria para os pênaltis entre Goiás e Avaí
para chegar às oitavas da Copa do Brasil. E voltando para encerrar o assunto da CBF, na discussão toda que teve, o que aconteceu, que o Caboclo falou o seguinte, amigo meu, inimigo é inimigo. É mais ou menos nessa frase que ele usou, e isso deixou muita gente de cabelo em pé. Principalmente os que não votaram com ele, né? Mas alguma coisa tem que ser mudada. Tá? Isso quer para a federação, para a confederação. Para deixar claro, Eladio, candidato único, o Caboclo. Não, é candidato único porque ninguém se inscreveu. Sim. Tá? Ninguém se inscreveu. E porque ele já tinha a maioria dos votos das federações. Exatamente, as federações já tinham... A forma de votação da CBF... Ela favorece quem está no poder. Sim, claro. De sucessão. Tanto é que a gente tem Ricardo Teixeira, Marinho, Marco Paulo Del Nero, e agora o Caboclo era a indicação do Marco Paulo Del Nero. Então, dificilmente isso vai mudar se a gente não mudar a forma da eleição da CBF. E uma pena que apenas 3 clubes foram oposição ao Caboclo, né? Porque se a gente tivesse uma união maior dos clubes da Série A, de repente já poderia abrir precedente para que a gente pudesse ter uma liga independente formando o Campeonato Brasileiro. Porque eu sou a favor da CBF só cuidar da seleção brasileira, que os clubes cuidassem do campeonato. E a gente chegou muito perto disso naquela Copa União, quando os clubes organizaram o campeonato. E foi essa Copa União que, posteriormente, acho que 1 ou 2 anos depois, criou a Premier League, que é um sucesso lá na Inglaterra, no campeonato inglês. Então, eu acho que a gente ainda está sendo muito retrógrado em manter esse esquema da CBF, o Campeonato Brasileiro formado pela CBF, e a gente não tem aí a força dos clubes, que é quem fazem o campeonato. Então é uma pena, apenas 3 clubes e que nem juntos estão, tanto é que o André Sanches alfinetou o presidente do Flamengo, que queria tirar aí o Carille e o Rodriguinho, né? Se a gente tivesse uma união desses clubes, talvez o Campeonato Brasileiro melhorasse. Agora, é uma pena, a CBF vai continuar no poder, então até abril de 2023 o Rogério Caboclo vai ser o presidente. Infelizmente, não tem como mudar, porque o Conselho Técnico se reúne e define a fórmula de competição, define a fórmula de eleição. Aqui em Santa Catarina, se não me falha a memória, o Rubinho, na sua primeira, quando assumiu como interino, que agora o Rubinho está indo à primeira eleição. 30 de abril a eleição. Ele está indo para a eleição agora. O Rubinho me parece que já tinha alterado o Estatuto de Santa Catarina para o máximo 4+4. Exatamente. Não vai Porque poder ter aquela... não tem mais aqueles 30 anos. Exatamente, de ficar eternamente no poder, né? Ele mudou. Das coisas que ele fez... E a CBF também é 4+4? Aí eu não tenho informação, Eladio, mas acredito que deva continuar assim 4+4 também. Eu não tenho informação, mas... É mais salutar, tá? É mais salutar. Esse Rogério Caboclo também já está bem enroladinho também, né? Então acho que esse esquema da CBF é bem complicado. E só o fato do Marco Paulo Del Nero não estar na Rússia para acompanhar a Copa já chega o ridículo que é a Confederação Brasileira de Futebol, né? O nosso presidente não vai estar prestigiando a seleção brasileira. Mas o Marcos Paulo Del Nero, ele está impedido de participar de qualquer ato, de qualquer evento. E esse cara manda no futebol brasileiro. Esportivo. Tanto é que ele foi afastado e tem lá um cidadão lá que agora, você até citou o nome dele, que está comandando a CBF agora, que ele era foi ajeitado para ser o mais velho, que isso aí deu até briga na época do Delfim, quando o Delfim era vivo. Que era o mais velho. Delfim, né? O mais velho para assumir na vacância do presidente e tem que se mudar. Eu acho que todos os clubes filiados à Confederação Brasileira de Futebol teriam que ter direito a voto. Peso, pode arrumar tudo, mas teria que ter direito a voto. Eladio, só para a gente fechar o programa então, hoje tem jogos da Libertadores, o Santa Fé encara o Flamengo no Maracanã, o Flamengo vai receber o Santa Fé, né, o time da Colômbia, pela fase de grupos da Libertadores, estádio fechado. Ontem o Flamengo liberou o Maracanã para treino aberto. Quase 50 mil torcedores do Flamengo acompanharam o treino no Maracanã e a entrada era 1 quilo de alimento, então quase 50 toneladas, uma iniciativa muito legal do Flamengo e a torcida apoiou. Infelizmente, o Flamengo não vai ter a torcida hoje à noite lá no Maracanã por causa daquela punição na final da Sul-Americana imposta. E também temos Independiente e Corinthians lá em Avejaneda, na Argentina, o Timão também jogando pela Copa Libertadores da América, portanto, hoje Santa Fé e Flamengo e também Independiente e Corinthians. O Flamengo joga no Rio de Janeiro, o Corinthians joga em Avejaneda, na Argentina. E ontem, o Cerro Porteño empatou em 0-0 com o Grêmio, também pela Libertadores. O Grêmio segue vice-líder do grupo, mas vai precisar vencer o Cerro Porteño agora em Porto Alegre, no jogo da volta.
seria a quarta rodada da fase de grupos, né? O Grêmio para encaminhar essa classificação de maneira tranquila, até porque o Defensor venceu o Monagas e encostou no Grêmio. Mas acho que o Grêmio deve classificar. O Corinthians, se empatar hoje, deixa muito aberta a classificação também. E o Flamengo precisa vencer por jogar no Rio de Janeiro. E mas amanhã? acredito que dos brasileiros hoje a gente possa ter bons resultados. Amanhã, Vasco e Racing, lá na Argentina, também acho que é a Avejaneda também. Tá aí, se perder... Parada dura. Se perder, virtualmente fora. Matematicamente ainda tem chance, mas virtualmente fora. Como empate Como matematicamente? Não, porque... Se ele perder, um abraço. Pois é, mas... Fica com um? Vai ficar com um? É que depende do jogo entre Universidade de Chile e Cruzeiro. Também tem esse jogo entre Universidade de Chile e Cruzeiro. Agora, não pode perder. O empate ainda deixa vivo. O ideal seria a vitória, mas jogar lá no Isso é assunto para amanhã, tá? É muito difícil. Vai ser Nosso muito tempo já difícil. estourou, já o pessoal já está... O Vasco já viajou para a Argentina. Um abraço. Amanhã, aliás, o chororô amanhã. O Santa Fé treinou em São Januário, hein? Para encarar o Flamengo hoje no Rio de Janeiro, no Maracanã. Treinou em São Januário. Será que vai dar sorte para os caras lá de Santa Fé? Não sei. Jogo bom.